1 Timóteo, capítulo 3, eu vou ler a princípio só o versículo 1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopato, excelente obra deseja. A palavra que eu quero trazer para os irmãos, e eu queria pedir, em nome de Jesus, que ninguém ficasse chateado, mas que a gente entendesse muito seriamente o que Deus tem falado. Deus tem me chamado muito a atenção quanto a arrependimento. Por vários e vários dias eu tenho buscado falar com Deus, conversar com Deus e entender algumas coisas que estão acontecendo, e eu não consigo fazer outra coisa a não ser pedir perdão. Perdão, 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 perdão. Deus tem movido muito meu coração a entender que nós deixamos de verdade o caminho como Deus traçou para as nossas vidas, como Deus quis que a gente estivesse. Nós esquecemos, nós deixamos, nós estamos muito preocupados com poucas coisas e não preocupados com estarmos com o coração contrito diante de Deus. Não só o mundo está perdido, mas parece que a igreja de Deus também. Quando eu comecei a estudar Timóteo, não só Timóteo, desde Pedro, já vem me trazendo uma dor muito grande no coração. E agora, quando a gente entra na carta de Timóteo, eu vejo o quanto nós estamos longe, mas como estamos longe da verdade bíblica, como cristãos. Esta é uma palavra para os homens. Uma palavra para os homens. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que os homens precisam voltar, se arrepender e terem autoridade de sacerdote como homens de Deus, para que a glória de Deus seja manifesta nas nossas vidas, para que a igreja de verdade possa resplandecer a luz de Cristo. Olha esse primeiro versículo. Esta é uma palavra fiel. O que quer dizer uma palavra fiel? Não existe infidelidade. Não existe infidelidade. Essa é uma palavra fiel. Ela não existe infidelidade. E ele diz assim: se alguém deseja o episcopato, excelente obra deseja. Pastor, eu não quero ser pastor. Pastor, eu não quero ser presbítero, eu não quero ser diácono. Então não é para mim esta palavra. Eu vou mostrar para vocês que essa palavra é para cada um de vocês. E principalmente para mim. Nós precisamos entender que esta palavra hoje foi deturpada. A palavra é fiel, mas os homens, por causa da infidelidade, deturparam esta palavra. Esta palavra desejo, querer ser, muito forte, é algo, ele está falando, se alguém deseja ser um pastor, um presbítero, se alguém deseja ser, excelente obra deseja, algumas traduções está almeja. Mas o que é ser um pastor? No mundo hoje que nós vivemos, praticamente é um boneco. O pastor virou um boneco. Ou ele virou dono de obra, ou ele virou dono de empresa, ele virou o cara que mexe nos fios, ele virou o cara que afina a guitarra, ele virou o cara que arruma as cadeiras, ele virou o cara que virou motorista, ele virou tudo, menos pastor. Não estou dizendo que é errado ele fazer. Me entendam muito bem. Arrumar cadeira, limpar cadeira, eu faço com o maior prazer. Quando eu vejo, eu já estou aqui, já estou fazendo, eu não tenho problema nenhum em fazer isso. Mas o problema é que as pessoas acham que ser pastor virou um glamour. E virou muitas coisas, menos aquilo que ele deveria ser, um ministro da palavra de Deus. Olha, foi tão deturpado isso, que as coisas entraram no meio da igreja e é impossível quase de se colocar em ordem hoje. A pastora estava falando algo aqui de coisas que aconteceram, não foi? E que vieram deturpando. Me lembra que você estava falando sobre... Eu gravei para poder falar e esqueci. Você estava falando...
Isso, contar as gerações, para que não houvesse esquecimento. Então se cantava e se contava os feitos do Senhor. Só que no meio do caminho, esses contos e esses cantos foram sendo deturpados para ser adequado às pessoas. Olha quanta infidelidade há em tudo que se tem contado. Eu vou dar alguns exemplos só para a gente poder ter ideia, para a gente poder entender qual é a missão do pastor e do diácono. E estou falando para homens, não estou falando para mulheres. Esta é uma missão para homens que querem e desejam serem pastor. Pastor, não tem ninguém que quer ser pastor, não tem problema nenhum não. Mas precisam entender qual é a função do pastor, para que vocês, quando estiverem, de repente a igreja cresce e tenha outros pastores, vocês têm que olhar para esses caras e falar assim, são ou não são? Podem ou não podem? Ou que cresça o desejo no coração dos homens também que estão aqui, desejo de transmitir a palavra como se fossem também pastores e presbíteros. Olha a infidelidade das mensagens. Quando se fala de pecado, hoje, pecado virou conduta, somente. Pecado não é só conduta. O pecado, quando as pessoas pregam, elas pregam como se fosse aquela pessoa é pecadora porque ela faz isso. Ela não é pecadora porque faz isso. A pessoa tem que se arrepender porque ela é pecadora desde que foi concebida. O homem não nasce crendo em Deus, ele nasce descrendo em Deus. E por isso ele é pecador. Por isso a palavra, ela é pregada. Para que a pessoa, quando ouça, ela se arrependa. Mas as pessoas e os ministros deturparam tanto a palavra, que ele diz, largue de beber, pare de fumar. E aí vem para a igreja. E aí a pessoa vem para a igreja parando de fumar e parando de beber, mas ela nunca se arrependeu. Ela acha que aquela conduta tirava ela do evangelho. Enquanto isso não é verdade. Ela estava afastada de Deus porque ela nasceu em pecado. Isso é uma deturpação, e hoje, para trazer a verdade sobre isso, é um problema sério. Mas eu vou tirar um dia para falar de cada assunto desse, só para a gente perceber como tem sido deturpado dons e unção. As pessoas acham que por falar em línguas, elas têm muita unção. Outros acham que línguas é um dom que foi abolido. Cada um tem o seu pensamento, mas tanto na Bíblia diz, não impeçam em falar em línguas, e também diz, não fale em línguas. Se não vai edificar a outra pessoa, não fale. Mas também diz, quer falar? Também acha que língua é batismo, e não é, não tem nada a ver. E a Bíblia diz, não fale, se não for edificar, não fale. Mas, por causa do mover, a gente acha que tem que se igualar ao lugar, e aí faz como se tivesse com muita unção, porque está falando. São coisas que são deturpadas, e os pastores são culpados disso. E eu não posso deixar de falar, porque eu sou culpado, porque eu permito e deixo que as coisas aconteçam. Dom não tem nada a ver com unção. Unção é o Espírito no ser humano. E ele, de acordo com o seu poder, ele age como ele quer na vida das pessoas. Falando muito ou falando pouco. O pastor fala alto, então ele tem muita unção. Mentira. O cara gagueja, ele não tem unção. Mentira. Deus só fala naquele que sobe o monte. Mentira. São coisas que vão sendo deixada correr no meio do povo, e a gente fica nessa mistura, nessa lambança, sem entender o verdadeiro propósito do pastoreio. Outra coisa, autoridades. Hoje as mulheres têm muito mais autoridade que os homens na igreja. Graças a Deus a gente está tentando, de alguma forma, manter. E por isso eu clamo aos homens, aproveitar que o Henrique está vindo, né? Já toma logo um puxão também para poder firmar, porque precisa de homens que se arrependam, que tenham coragem de dizer eu fiz errado, homens que digam não é assim, mas também que digam eu ouço, eu me sujeito, mas é errado biblicamente a mulher querer tomar autoridade de homem, é errado. Aí há essa briga
no meio das igrejas dizendo que pode ter, não pode ter pastora, pode ter, não pode ter diácono. O problema não é esse. O problema é que os pastores, os culpados são os pastores, que permitiram que essas coisas viessem entrando, e aí você já não sabe mais como tirar e como andar de maneira correta no meio da igreja. E eu fico vendo a luta que é, porque é tanta informação na internet. Quando a gente fala dízimo é lei, aí a pessoa, se dízimo é lei, então eu não dou. Dízimo não é só lei, dízimo é graça também. Não é mais 10%, é a sua vida. Não é também só na igreja, é favorecendo as pessoas. Também não é para tempos luxuosos, não, mas para a gente poder ter um bom lugar. Mas como falar isso para as pessoas se há uma deturpação tão grande no meio dos evangélicos? E praticamente é o que acontece, né? Ele prega de acordo com as pessoas que estão na igreja. Se está dando resultado a palavra, ele continua com aquela palavra. E aí a igreja incha por causa daquela palavra. Ele pode até falar de pecado, mas ele não vai falar de pecado na essência do pecado, nem de dízimo na essência do dízimo, porque a igreja está crescendo naquela condição. Então ele não tem coragem de falar a verdade. Então, Deus cobra do pastor cultos e cultos. Tem culto para jovem, tem culto para mulher, tem culto para adulto, daqui a pouco vocês vão ver, vai ter culto para bicho e tudo. Tem culto para tudo, o culto é um só. O culto é necessário que o neném esteja no culto, porque ele vai crescer vendo como é um culto. Não é o culto para o jovem, não estou dizendo que não pode ter um lugar, um dia para os jovens se reunirem, mas culto tem que ter velho, criança, jovem, mulher e homem, tem que ter. Eu não posso ter a minha patotinha. O jovem precisa se relacionar com os homens, os velhos, e vice-versa. Eu não posso dizer, velho, eu não quero papo com velho. Não, por quê? Porque é culto. Nós estamos diante de Deus. Então, essas coisas foram entrando no meio da igreja, e a gente precisa se arrepender dessas coisas. Será que o pastor ficou maluco? Não, nós precisamos nos arrepender. Vocês vão ver como é duro para um pastor pastorear uma igreja, de acordo com a palavra de Deus. Eu só quero mostrar para vocês como as coisas foram se perdendo e o que Deus tem me pedido. Redes sociais e comunhão. A rede social se tornou mais importante que a comunhão na igreja. Muito mais importante. A gente passa horas vendo vídeos, até de mensagens, mas e a comunhão? E a igreja? E o estar perto? E o se arranhar? Porque uma igreja cresce quando há comunhão, quando há estranhamento. Igreja não é só flores, não é só beijos. Igreja é estranhamento, porque são pessoas diferentes. É uma família. Vocês veem como que é numa casa, os irmãos, eu vejo pelo Paulinho e Rafael, os elogios que eles tecem um pelo outro, são coisas lindas, né? Hoje nós fomos lá levar alguns móveis lá na casa do Paulinho, e tinha que ver para descer um fogão, ou para colocar um fogão na Kombi, quase 3 horas, quase, né, amando o outro, assim, uma coisa linda, né? Mas família, é assim. Pergunta se um não ama o outro. Aqui eles vão falar que não ama, mas vai ficar um chorando pelo outro. O outro já estava lá na minha cama, lá sentindo o cheirinho do meu travesseiro lá, porque já vai embora de casa. Mas isso é família. Eu não posso dizer, o irmão não posso dizer, não vou andar com esse. Eu lembro muito de papai. Papai comprava uma coisa para os 6. Era sempre uma. E ele falava assim, é para vocês aprenderem a dividir. Era da mais velha até o mais novo. E aí fala assim, começa com a mais velha e vão dividindo. Hoje, ninguém ficou, como é que fala? Traumatizado. Ninguém ficou. A gente ama estar juntos, todos juntos, mas não tem o meu brinquedo, o seu brinquedo. Na igreja não existe isso. Na igreja, tudo é de todos. A gente só tem que ver qual é a responsabilidade de quem, para que tome conta daquilo. Mas ninguém é dono de nada. Ninguém é dono da vassoura, ninguém é dono do microfone, ninguém é dono das cadeiras. Não existe isso na igreja. Tudo é de todos. E somos todos de Cristo.
devemos amar uns aos outros igualmente. Igualmente. Então, na verdade, esse primeiro versículo de Timóteo, capítulo 3, ele se perdeu, porque os pastores acham que é um glamour ser pastor. E esse desejar ser pastor se tornou um problema, porque a pessoa acha que porque ela fala, ou porque ela fez um seminário, ela tem condição de ser pastor. Eu olho para essa palavra e vejo que eu não tenho condição. O pastor ficou doido? Não, eu não vou ser mentiroso, eu não posso mentir, eu não posso olhar para o que está escrito e falar, caramba, só porque eu não tenho vergonha de falar na frente, eu tenho condição de ser pastor? Não tenho. Quando eu olho para a Escritura e de tudo que acontece no meio evangélico, e por tudo que eu permito e deixo fazer com medo da igreja, eu não deveria nem estar aqui na frente. Eu deveria levantar a minha mão e pedir a minha demissão. Passa no DP e passa batido, mete o pé. É sério. Quando eu olho para a Escritura, eu vejo o quanto nós precisamos, pastores, homens principalmente, pastores e os homens precisam se arrepender e voltar a entender que desejo não só de ser pastor, mas é desejar Deus muito mais do que qualquer outra coisa. Nós precisamos olhar para o Senhor e dizer, Deus, eu desejo o Senhor. Todos nós precisamos ter esse desejo, e principalmente os homens. Eu quero aprender do Senhor. Eu não preciso ter um título de pastor, mas eu preciso entender que o meu desejo por Deus é como se fosse de ser pastor. Por quê, pastor? Porque o próprio Deus nos ensina como homens a cuidar das nossas famílias e a ensiná-los o Evangelho. Isso é sério pra caramba. Quando eu olho para isso, eu vejo o quanto estou afastado. Deus nos pede que nós sejamos desejosos da sua palavra, almejar, sermos pastores, não precisando de título, mas sim de conduta, de homens verdadeiramente cristãos. Olha o que diz sobre os pastores. O que é o chamado pastoral? Não é um glamour, não é dono de empresa, né? Porque os pastores hoje viraram donos de empresa, né? A igreja virou um negócio rendável. Então, ele por saber falar muito bem, ele montou a sua igreja e ali ele ganhou o seu ganha-pão e se deu muito bem. Pastor é chamado. Ser pastor é porque entendeu o chamado. Chamado para confronto doutrinário e edificação do corpo. Sabe para que eu fui chamado? Para confronto doutrinário. Eu não fui chamado para dizer, está muito bom o que vocês estão fazendo. Igreja não é lugar para o pastor dizer, olha, vamos fazer um negócio aqui para animar a igreja. Não! E não estou dizendo que não possam fazer. Vamos fazer uma festa? Pode fazer uma festa. Vamos fazer uma cerimônia de casamento? Vamos fazer um trabalho com as mulheres? Vamos fazer um trabalho com os homens? Vamos fazer. Mas o meu chamado não é esse. O meu chamado é confrontar a igreja doutrinariamente, para que a igreja entenda o que Deus está falando. E aí pesou, não pesou? Olha a responsabilidade do pastor. Mas não é só do pastor, é dos homens. Porque um homem que teme a Deus tem que entender que Deus é o cabeça e que ele precisa trazer para a sua família aquilo que é de Deus. Isso é sério pra caramba. Olha, abre lá em Efésios, capítulo 4, do 11 ao 13. Chamado pastoral. Eu vou encaixando os homens para que entendam isso, para que haja um desejo no coração de cada homem de conhecer a Deus, de se posicionar como homens temente a Deus, que querem conhecer Deus e não só conhecer, mas falar dele com autoridade. Do 11 em diante diz assim, ele mesmo, quem? Jesus,
deu uns para apóstolos, outro para profetas, e outro para evangelistas, outros para pastores e doutores. Para que ele fez isso? Por quê? Por que Jesus fez isso? Jesus estava na terra, então ele era aquele que edificava a igreja, mas Jesus subiu. E agora? Ele derrama o seu Espírito. Ninguém está vendo o Espírito de Deus, mas o Espírito de Deus está nos homens. Então o que ele faz? Com o seu Espírito, a unção que há no Espírito, ele levanta homens para quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Deus levantou homens para o aperfeiçoamento dos santos, que é a igreja, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos, essa é a função dos homens, dos pastores, dos ministros de Deus, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Essa é a função. Deus nos deu unção, dons, para falar para a igreja, para que a igreja entenda a doutrina de Cristo, e ali, percebendo a doutrina de Cristo, todos cheguem ao mesmo nível, vamos dizer assim, eu não gosto muito dessa palavra, mas o mesmo nível de fé, de entendimento, de conhecimento. Por quê? Para que as pessoas não fiquem navegando em doutrinas estranhas, em coisas horríveis, em pensamentos estranhos, em coisas loucas. Não se percam com coisas bobas, porque foi para isso que Deus nos chamou. 2 Timóteo, capítulo 3, do 14 ao 17, diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Permanecer é não se desviar. As coisas foram se perdendo. Aquilo que Deus foi falando, as pessoas foram deturpando, foram colocando de acordo com os seus desejos, os seus corações. E de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua, até o 17, desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura, percebe, o pastor foi chamado, homens fomos chamados, para quê? Para não desviarmos da doutrina. Tem muita coisa que a gente não vai concordar, mas nós temos o dever de desejar sermos homens cheios de Deus, para que a nossa vida seja baseada na palavra de Deus e não permitirmos que as pessoas a deturpem. Ele diz, toda a escritura é divinamente inspirada. Como que a gente doutrina a igreja? Na escritura. E proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou não para deturpar, mas para incentivar e falar para as pessoas que elas precisam obedecer. Tinha algo que eu não entendia, Deus estava ministrando muito ao meu coração, e eu não entendia, e as coisas vêm sendo esclarecidas. Quando Deus nos pede alguma coisa, por que ela se torna difícil em fazer? Por causa do desejo do nosso coração. A gente olha o que Deus pede, e a gente olha o que nós desejamos. E aí a gente molda o que Deus quer com aquilo que a gente quer. E aí o que acontece com isso? A deturpação, a mentira, a heresia. Porque o que Deus nos pede parece impossível de fazer. Olha para tudo que eu já falei, de dons, de autoridades, de batismo, de tantas coisas. As pessoas olham e dizem, isso aqui eu não posso deixar de fazer. Eu me arrependi e não me arrependi. Eu estava no trabalho esses dias e toda a igreja quem manda é a mulher. Isso é fato, né? Por isso que eu falo que a gente precisa se arrepender. Não estou dizendo que as mulheres são mal, não, pelo amor de Deus. As mulheres são uma benção. Como as mulheres são uma benção. Mas entenda o que eu quero dizer. E ai de nós se não tivesse as mulheres na igreja. Mas o que eu quero dizer é que os homens perderam a linha e perderam o foco, de maneira tal que chegam a abusar
da autoridade. Estava lá na igreja, e a igreja precisava colocar uns quadros, e eu pequei. Pequei sabendo que ia fazer. E aí chegou a mulherada, né? Tem que fazer, tem que não sei o quê, coisa e tal, coisa e tal. E eu, de brincadeira, sabendo que estava pecando, falei, você nunca leu na palavra que está escrito que as mulheres fiquem caladas na igreja? Falei para ela, eu nunca vou fazer isso. E nem vou ouvir sobre isso. Eu já sabia a resposta, mas eu fiz ela pecar. Porque está escrito. Entende a seriedade do negócio? Como que eu vou dizer de um texto bíblico que nunca vou fazer? Entende o que eu estou falando? Isso é sério pra caramba. Mas eu já sabia a resposta. E eu fiz de provocação. Nela não está só errado, eu também estou. Porque eu fiz de provocação. Entende? Que as coisas são sérias e a gente age como se não fosse. Pô, é uma brincadeira, não é, é sério. As pessoas, quando olham para algumas coisas que estão escritas na Bíblia, elas não procuram entender por que Deus colocou. Elas querem tirar da frente delas, porque parece impossível fazer. Porque no seu coração, como que eu vou me sujeitar? Entende? Por isso que Deus colocou, porque não se sujeita. Entenderam? Por que Deus escreveu? Porque não faz. Por isso que Deus disse, faz assim. Por quê? Porque não fazem. Então, a Bíblia, ela é confronto. É confronto para o indivíduo que não quer servir a Deus. E aí ele olha para o coração dele e diz, eu vou fazer? É cheio de orgulho? Não vou fazer. O que eu faço? Não vou seguir o meu caminho. Eu não quero saber disso. Mas não, Deus nos chama ao arrependimento. Nós precisamos nos arrepender e dizer, Deus, eu não consigo entender isso que o Senhor está falando. Mas se o Senhor falou, é para eu cumprir. Me ajuda a cumprir, me ajuda a entender, me ajuda a fazer, Deus. E eu olho para isso e digo, meu Deus, me ajuda a ser pastor. Nós somos poucos. Imagina uma igreja grande. Eu fiquei pensando nisso. Falei, Jesus, se a casa crescer, é obrigação nossa, e principalmente minha, de tentar e continuar falando sobre a verdade, mesmo que as pessoas digam, pastor, eu não quero isso, porque eu obedeço a Deus ou obedeço aos homens? Paulo dizia isso, a quem vou agradar? Aliás, foi Pedro, agrado aos homens ou agrado a Deus? Me importa agradar a Deus. E aí o que aconteceu com esses homens que agradaram a Deus? Não tiveram ninguém do lado. Entende isso? Mas eu convoco a vocês a não debandarem, a ouvirem. O que Deus nos pede é glorioso. Porque quando eu consigo entender isso e vencer a minha carne, o Senhor começa a revelar para nós a sua perfeita, agradável, sua boa, perfeita e agradável vontade. Vamos lá? O dever do bispo. Olha só o que diz aqui. Volta lá, 1 Timóteo capítulo 3. Vê se eu estou incluído nisso. Olha para mim, olha só. 1 Timóteo capítulo 3, do 2 ao 7. Olha o que diz aqui. É necessário. Está dizendo lá assim, né? Aquele que almeja o episcopato. Né? O cara está lá, eu quero ser pastor, quero estar na frente da igreja, eu vou comandar uma igreja. Tá bom, diz para aqueles caras lá, que querem ser pastor, que é necessário, pois que o bispo, aqui o bispo, presbítero, pastor, está incluído no mesmo contexto, tá bom? Seja irrepreensível. O pastor é irrepreensível, esse pastor que está aqui? Duvido, é repreensível em todo momento. Eu não tenho dúvida disso. É necessário, daqui, já nesse ponto aqui, eu já posso amarrar minha trouxinha e ir embora. Já de cara, é necessário que seja irrepreensível. Outra, marido de uma mulher. E eu digo, esse marido de uma mulher, não é só porque naquela época os homens tinham, na cultura, podiam casar com várias mulheres, mas era marido de uma mulher, aquele que está com a mulher desde a sua mocidade. Vocês vão casar agora, ok?
Aí, vai que Paulinho deseja ser um presbítero, um pastor, né? Igual as profecias que tem rolado por aí. Aí, ele vai em cima de deixar a Lully. Aí casa com outra mulher. Aí ele vai, não, agora eu vou ser pastor. Não pode, a Bíblia diz que não pode. Ele deveria estar casado com ela e aí, somente com ela para ser pastor. Entende? É sério, ser pastor não é brincadeira não. Olha, marido de uma mulher, vigilante. Quantas vezes deixei de vigiar? Olha aqui, sóbrio, graças a Deus, não tenho sido cachaceiro. Não sou. Né? Não tenho sido, ficou bravo, né? As pessoas vão falar assim, não, então ele está tomando um pouco. Não. Oi. Marido de uma mulher, claro, graças a Deus, eu só tenho minha esposa, né? Ô Jesus, olha lá, vigilante, sóbrio, honesto, graças a Deus. A gente às vezes é honesto com dinheiro, mas às vezes a gente é desonesto com a palavra. Olha lá, hospitaleiro. Acabou, Henrique. Para mim, acabou. Hospitaleiro. Olha, isso para mim, olha, vou te falar, ó, eu suei para entender isso. Essa aqui sabe, quando a gente casou, as pessoas, amigos nossos, iam lá em casa visitar a gente, eu saía de perto. Porque eu gostava de estar sozinho na minha casa, sem ninguém. Lully, você é 10. A Lully está sempre lá em casa. A Lully é filha. Mas, a Lully, e claro, a Bia, né? Calma aí. Mas hoje eu sou muito mais tranquilo quanto a isso. Mas percebe, eu preciso contar as minhas faltas para as pessoas não achar que ser pastor é moleza, porque não é. É mentira. O cara que diz que é perfeito é mentiroso. Ele deveria amarrar uma pedra no pescoço e pular na água, porque é mentiroso. Hoje em dia não existe um pastor. E vou ser sincero, se colocar na ponta do lápis, acho que não fica ninguém, nenhum pastor no Brasil. Pode todo mundo pedir as contas. É sério. É sério. Olha quem diz mais. Apto para ensinar. Já mostrei para vocês que a gente peca no ensino. Não é porque não conhece a palavra, é porque quer agradar a igreja. E aí fala para a igreja uma coisa que não é bem assim. Para quê? Para a igreja ficar feliz. Olha, já era para pegar a mala e meter o pé. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância. Hoje o que se vê adoidado são pastores cobiçosos. O cara entra na igreja e acha que é negócio. Ele faz negócio o tempo todo. Ele deixa de pregar a palavra para virar mestre de obra, para as pessoas verem a obra dele. Eu conheço pessoas que dizem, olha o meu templo, olha o que nós construímos, grande coisa, porque isso tudo vai acabar. Gente, é loucura, loucura, loucura. Olha só. Ganância, mas moderado, eu não sou nem um pouco, não cobiçoso, não avarento, eu li certo isso? Não contencioso, não avarento, que governe bem a sua... Parou aqui, ó. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Viram isso aqui? Isso aqui é sério pra caramba. Eu não me vejo um bom governador da minha própria casa. Tem coisas que eu deixo passar, para não me aborrecer, o quanto eu deveria falar. Quantas vezes eu neguei falar para não me aborrecer e não aborrecer as pessoas que estão na minha casa? Quantas vezes? Isso é sério pra caramba. Todas as vezes que eu vou lá para a igreja, é para pedir perdão a Deus. Todas as vezes. Falei, Senhor, eu sou um miserável, um pilantra de um pastor. Não tenho dúvida disso, não preciso ficar escondendo nada para ninguém. Como eu preciso de Deus para poder governar a minha casa e governar essa igreja. Sem querer, sem maltratar, mas ensinar a verdade, para que entendam, porque é sério, o que Deus nos pede é sério, não é brincadeira, é Deus que manda, não sou eu.
Entende isso? Não sou eu. Eu não estou aqui para trazer um ambiente gostoso para a igreja. Vamos fazer. É igual as pessoas falam. Se eu sentir paz no meu coração, é de Deus. Gente, sai fora disso. Porque toda a palavra de Deus que veio para os seus profetas não trouxe paz para os profetas. Nenhum deles. Deus falava, vai lá e fala que ele está errado. Aí vai lá o profeta. Falava que estava errado, tomava uma bufetada, era morto, era não sei o quê. Onde trouxe paz? Não. Se eu sentir paz no meu coração, o mundo está em pecado. Qual é a palavra que o mundo precisa ouvir? Arrependam-se. E as pessoas querem ouvir arrependimento? Nem mais dentro da igreja. E se os pastores não se arrependem? Os próprios que pregam a palavra, que estão na direção da igreja, não se arrependem? O que vai acontecer com a igreja? Vai virar um espetáculo, um circo, um lugar só de brincadeiras e ninguém mais vai ouvir Deus. Não vai entender que pecado não é só conduta. Somos pecadores, desde o ventre da mãe. E que a igreja precisa ouvir a verdadeira palavra de Deus. Não neófito, eu li aqui, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, né? Não pode ser alguém que não conheça, seja novo na fé, né? Alguém que começou agora, para que ensoberbecendo-se, olha só, vê se não é o que já aconteceu aqui, entrou novo, se achou o cara, se ensoberbeceu e caiu na condenação do diabo. Vê se não é. Culpa de quem? De quem foi consagrado? Não, culpa do pastor, que consagrou. E ele fala assim, é necessário também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Isso é ser pastor. Então, quando eu olho para uma palavra dessa, eu digo, Senhor, me ajuda. Me ajuda que eu preciso me render a Ti, a fazer a Tua vontade e a ser um bom pastor, a ensinar a Tua igreja a ouvir a voz de Deus, a ensinar a Tua igreja a obedecer a Deus, a se sujeitar a Deus, mesmo que Deus confronte os seus corações naquilo que eles amam fazer. É ser pastor. Não é mentir quanto à palavra, mas é falar a palavra. E não só dos pastores, eu vou ler só para a gente poder ver, fala dos diáconos também. E eu não vou falar de diaconisa, não vou falar de pastoras, nem de evangelistas, mulheres, porque eu quero dizer que esta palavra é para homens. Homens, porque o que nós fazemos hoje aqui não é de verdade um pastoreio, entende? Mas eu não estou denegrindo as mulheres daqui que trabalham muito, de forma nenhuma. Eu só estou chamando a atenção dos homens, para que entendam a posição deles e que façam de acordo com a palavra de Deus. Olha só o que diz aqui. É necessário também, versículo 8, pulo 8, não é 8 mesmo, perdão. Da mesma sorte, quer dizer, da mesma forma que eu falei para os bispos, para os pastores, para os presbíteros, os diáconos também façam. Sejam honestos, não de língua dobre, não dado a muito vinho, não cobiçoso de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura. Entende o que é isso? Guardar o mistério da fé? Aquilo que foi revelado a nós, como salvação, Jesus Cristo, Senhor, a glória, a redenção, o arrependimento, guardar numa fé pura, uma consciência pura, é entender que o que Deus nos fala, nós precisamos obedecer. A consciência precisa gritar. Isso é certo? Não é certo. Então a consciência precisa gritar e você, pela fé que tem em Deus, praticar o que é correto. Aí ele diz mais, e também estes sejam primeiros provados, diáconos, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Quantos diáconos acham que são porteiros? Não, diácono não foi chamado para ser porteiro, diácono foi chamado para servir à mesa. Eu não anotei aqui, mas
de outro dia a gente fala, o diácono foi chamado porque os presbíteros, pastores, os apóstolos estavam, além de pregar a palavra, eles tinham que servir à mesa, tinha que ver a necessidade do irmão. Eles faziam de tudo. E aí eles começaram a perder o contato de estar falando a palavra de Deus. Aí eles falaram, vamos levantar homens para estar diante do povo, para que eles sirvam o povo, para que eles vejam a necessidade do povo. E aí você vê hoje diácono vendo a necessidade do povo? Não! Hoje diácono acha que é porteiro. Meu irmão, vem cá, senta aqui, tá bom? Ó, tem um lugarzinho para você. Não, diácono meu irmão, o que você precisa? Qual é a tua necessidade? Vamos orar, vamos interceder. Pastor, vamos orar pelo fulano, está precisando disso. Vamos levantar um clamor, vamos levantar mantimento. É a função do diácono, ser homens cheios de Deus e que amem o povo, que estejam no meio do povo. Ele fala, versículo 11, da mesma sorte, percebe, por isso que eu falei dos homens, da mesma sorte as esposas sejam. O que é da mesma sorte? O que ele quer dizer? Tudo aquilo que eu falei para os diáconos e para os presbíteros, para os diáconos, para os bispos, as mulheres também sejam. É isso. Homens, vocês são os cabeças. Mulheres, vocês são adjuntoras, auxiliares. Vocês são de igual modo operosas na igreja junto com os seus maridos. Da mesma forma, vocês devem ser honestas. Ele fala aqui ainda, ele acrescenta algumas coisas assim, sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Sóbrias e fiéis em tudo. Hoje, entendo que eu não estou falando aqui, não. Mas o maior índice de fofoca e de maledicência está no meio das mulheres. É engraçado que as mulheres tomaram um negócio de trazer as informações para elas e já não aguentam mais que elas distribuem as informações como querem. E aí isso se tornou mal, porque vira fofoca algumas coisas. Eu brincava lá na presbiteriana, porque existiam algumas pessoas que gostavam de contar a vida dos outros, né? Aí eu falava, gente, essa reunião de oração não é reunião de oração, é reunião para saber a vida do irmão. Algumas pessoas chegavam assim, vê fulano, a gente tem que orar por ele. Sabe por quê? Porque ele está passando isso em casa, fez isso com a mulher, aí daqui a pouco... Não estou dizendo que não se possa falar algumas coisas para orar, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque geralmente quem está em reunião de oração é mulher. Os homens quase não estão, alguns homens estão trabalhando, né? A gente vai para o trampo, aí, mas vigiem. Por que ele escreveu isso? Porque é necessário que as mulheres saibam disso, e sejam fiéis em tudo, e ajam como se fossem também mulheres pastoras. Não estou falando o teor de mandar, não, mas de entender que precisam levar a outros aquilo que têm aprendido também, da mesma forma. E ele continua dizendo, só para a gente poder encerrar, o versículo 12 diz assim, os diáconos sejam maridos de uma só mulher, governem bem seus próprios filhos, sua própria casa, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. O que ele está dizendo? Que aqueles que servem bem, e eu vou incluir todos, bispos, diáconos, esposas, servirem bem, vão adquirir boa posição. O que é isso, pastor? Vão ser chamados, vão ser desejados, vão ser observados, vão ser aquelas pessoas que eu posso contar com aquela pessoa, com aquele diácono, eu posso contar com aquele pastor, eu posso contar com aquela mulher de oração, eu posso estar perto, porque eu sei que ali tem conforto, ali tem palavra de Deus, ali tem unção do Senhor, ali eu posso me chegar, porque Deus está na vida daquela pessoa. É isso que está falando. E aí ele continua, e agora ele encerra dizendo assim, percebe,
escrevo-te estas coisas, Paulo dizendo para Timóteo, esperando e ver-te bem depressa. Mas, se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo e coluna e firmeza da verdade. Ele está dizendo, se eu não for, você tem que entender que o que eu estou falando é para que você ensine a igreja, para que ela saiba como andar. A palavra de Deus foi levada ao coração dos apóstolos para que eles entendessem toda a informação doutrinária e passasse aos homens, aos seus servos, para que esses servos se sujeitassem à palavra de Deus e ensinasse à igreja, que é a casa de Deus, que é o edifício de Deus, que nós, como pastores, temos edificado, pelo poder do Espírito Santo. Então, o que Timóteo tem que fazer é dizer, igreja, é desse jeito, é dessa forma que anda, é deste jeito, não é desta outra maneira. A música é muito bonita, a melodia é muito agradável, mas ela não é de Deus. Ela tem coisas que até fala de Deus, mas ela não fala de Deus. Isso que eu estou dizendo de música é de tudo. Isso parece ser muito bom, mas isso não tem nada a ver com Deus. O que é de Deus é isso aqui. Vamos andar desta forma? Foi para isso que Paulo escreveu. Por isso que eu tenho falado para os irmãos, desde o começo, as coisas que aconteceram no passado, que foram sendo trazidas para o meio da igreja, se perpetuou de uma forma tão grande que é quase que impossível da gente corrigir o erro. Porque a gente olha e diz, como que agora a gente vai acertar se a gente tem errado tanto tempo? Como que a gente vai agir de conformidade agora se a gente tem feito errado tanto tempo? Se as crianças têm sido tiradas do culto há tanto tempo? Se as mulheres têm mandado nos homens há tanto tempo? Se dom virou posição, né, porque a pessoa que chega na frente falou em língua, ela tem muito mais unção do que aquela pessoa que está lá atrás orando por alguém, dando uma bolsa para alguém. Essa pessoa aqui tem unção. Aquela de lá, boa pessoa, ela dá bolsa, ela alimenta um pobre. Mas o que Deus nos pede? Arrependimento. Arrependimento. Deus, tenho andado, e isso eu falo para mim diretamente, tenho andado errado, tenho feito errado. Eu gosto mais daquele grupinho do que do culto. Eu gosto mais daquilo ali do que de ouvir a tua voz. Gosto muito mais. Mas Deus me ensina a andar como convém. Pai, me ensina a falar como convém. Eu peço sempre essa direção a Deus, porque eu sei que já magoei as pessoas demais, porque às vezes a gente fala e ao invés de falar, vai dando coice, né? E isso é horrível. Quantas vezes já fiz isso? A gente começa a falar, dá um coice, né? Ao invés de falar direito, com carinho, com amor, trazendo a palavra de Deus, é um relinche e uma patada. Mas eu peço a Deus, porque Paulo escreve para os seus discípulos, vamos dizer assim, que são discípulos de Cristo, não de Paulo, que eles tenham paciência ao ensinar. A missão do pastor, verdadeiramente, é uma missão impossível. Essa é a missão impossível. Não é aquele filme lá daquele rapaz lá que fica pulando, tirando as pessoas do perigo, não, porque a missão do pastor é uma missão impossível. Se ele não entender que quem conduz a igreja é Cristo, pelo Espírito Santo, é impossível de lidar, é impossível de fazer, é impossível de pastorear. Então, nós precisamos todos os dias pedir, Deus, me ajuda a ouvir, me ajuda a falar, me ajuda a me conduzir no meio da tua igreja e me ensina a me arrepender. O que falta no meio da igreja hoje é arrependimento. É arrependimento. Nós não temos nos arrependido. Por que, pastor, nós não temos nos arrependido? Porque a gente não acha que precisa se arrepender. E isso é muito sério. Quando você chegar no seu quarto, todos nós que estamos aqui, Senhor, eu não tenho ouvido a tua voz.
Senhor, eu não tenho praticado a tua vontade. Deus, me ensina a ser luz, me ensina a ser sal. Eu quero fazer a tua vontade. Eu me arrependo porque sei, ó Deus, que não tenho observado os teus planos, os teus estatutos, não tenho ouvido a tua voz, não tenho me sujeitado a ti. É necessário que a gente faça isso, para que Deus gere em nós verdadeiramente o arrependimento que venha do Espírito Santo. Eu sei que a palavra do pastor geralmente é mais dura, mas levem com carinho, porque é muito sério. Nós estamos trazendo a palavra do Deus vivo. Não é a palavra do Dudu, que morreu para viver para Cristo. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus pela sua palavra, que Ele faça frutificar em nossos corações e a gente, daqui por diante, comece a colocar as coisas no eixo, conforme a vontade dEle, de acordo com o que Ele quer, sem bater, sem agredir, mas ouvindo e percebendo o que Deus quer. Paizinho amado, nós estamos diante do Senhor, e o Senhor se faz presente. Ah, Deus, como é difícil às vezes falar do que é teu. E eu sei que eu deixei muitas coisas, Deus, de lado, e que eu poderia ter falado, e eu te peço perdão. Te peço perdão por não lembrar, te peço perdão por não olhar nem a anotação que fiz aqui, ó Deus, perdão. Me ajuda, Deus, a estar adequado, estar firmado na tua palavra, para que verdadeiramente as qualidades que o Senhor quer de um pastor esteja sobre a vida deste homem que está aqui na frente, ó Deus. Mas eu te peço, ó Pai, não só sobre a minha vida, mas sobre a vida de cada homem que está neste lugar, sobre a vida de cada homem que congrega neste lugar, dando autoridade, dando entendimento que somos sacerdotes do Senhor, somos o sacerdócio real, aqueles que são o cabeça da mulher, não como aquele que escraviza, mas como aquele que tem a posição de guardar, de morrer por, de se entregar por ela, como Cristo fez pela igreja. Que venha esse entendimento, esse desejo, ó Deus, não de um chamado de nome, mas de um chamado de entendimento, não como pastores no nome, mas como pastores, porque tem o verdadeiro pastor no coração, e querem agradar o sumo pastor, o sumo sacerdote, o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, alicerça-nos, Pai, na tua palavra. Alicerça-nos, Deus. Queremos conhecê-lo cada vez mais, desejá-lo cada vez mais, Deus. Queremos sobre nós, ó Deus, a perfeita, agradável, a bondade que vem de ti, ó Deus. Experimentar nós precisamos, ó Deus. Por isso, ó Pai, que a tua mão esteja sobre as nossas cabeças. A tua mão de autoridade venha sobre nós. O teu Espírito seja derramado, ó Pai, sobre as nossas vidas, trazendo-nos ao arrependimento e trazendo, ó Deus, a unção que vem do teu Espírito, para falarmos segundo o teu Evangelho, segundo o teu querer, para que o mundo possa ver que o Senhor é Deus e que esta igreja ama o Senhor. Obrigado, ó Deus, muito obrigado por tudo, ó Pai, que não fique nada no coração da tua igreja, ó Deus, como mágoa ou como chateação, mas que gere, Deus, realmente do teu Espírito o desejo cada vez mais de estar diante do Senhor. Que o grande amor de Deus, o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre este povo que vai reinar contigo no céu, hoje e sempre. Amém.